Fala galera, beleza? Professor Alex aqui de Geografia e vamos para mais um assunto. Hoje nós vamos trabalhar as tentativas de integração e a política externa dos países da América do Sul. Então vamos entender quais foram os projetos de integração que surgiram para os países sul-americanos, assim como a relação externa que eles possuem com outras nações. A começar então pela ALAUC, que depois viria a se tornar a ALAD. Em 1960 foi assinado um tratado, o Tratado de Montevidéu, entre a Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, que estabelecia a criação de uma associação latino-americana de livre comércio, ou seja, o objetivo era estimular o comércio dentre as nações da América do Sul, que teve muita influência, né, da comunidade europeia, que já tinha sido criado pelo Tratado de Roma em 1957. A Comunidade Europeia é hoje o que a gente conhece, né, como o Bloco Econômico da União Europeia, que é o bloco mais antigo e está no mais alto nível de integração econômica do mundo. Legal? Bom, a LAUC, contudo, não teve o sucesso que foi almejado, né, com a sua criação de estabelecer uma zona de livre comércio, devido a diversos problemas estruturais em que se encontra dentro dos países, né? Brasil, Argentina e México, que na verdade são os países mais industrializados, né, desse grupo, eles ficaram com receio de entrar num acordo com outras nações em que não tinha um desenvolvimento industrial tão grande assim, né? Então, essas disparidades estruturais, como a concentração de renda, né, como diversos problemas que atingem a América Latina, impossibilitou que essa criação da zona de livre comércio fosse para frente. E aí, em 1980, foi assinado um novo Tratado de Montevidéu, que vai substituir a ALAUC pela ALAD, Associação Latino-Americana de Integração. Esse tratado vai ser assinado por Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. O grande objetivo, na verdade, né, e a diferença entre a ALAUC e a ALAD é os tratamentos especiais dados aos países membros. E aí, o que seriam esses tratamentos especiais, né? Era de fato entender que a economia daquele país era emergente, era subdesenvolvida, era entender as disparidades econômicas e estruturais que se encontravam dentro daquele país e, a partir disso, oferecer condições especiais para esses países estarem se desenvolvendo, como se fosse um estímulo ao desenvolvimento industrial, econômico e social também. Além disso, a outra diferença que vai ser estabelecida entre a LAUC e a ALAD são os acordos com os países não membros, né? Ou seja, era possível que as nações sul-americanas agora fomentassem acordos entre outras nações que não estavam dentro da América Latina. Outro projeto de integração que a gente vai ter é o Pacto Andino, que depois viria a se tornar a Comunidade Andina. E aí vale lembrar que Comunidade Andina se refere àquele conjunto de países que sofre influência da Cordilheira dos Andes. Legal? Agora vejam bem, foi um projeto que não teve uma integração bem sucedida assim, né? Justamente por os problemas estruturais, sociais, as disparidades que vão se encontrar dentro de cada país. Bom, foi criado ali no Acordo de Cartagena em 1969 com o objetivo de acelerar o desenvolvimento desses países por meio de uma integração econômica e social. Os países seriam Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Porém, em 1976, o Chile se retira devido à ditadura militar que existiu dentro do seu país. Já em 1993, o Peru é suspenso, mas acaba retomando em 1994. Já em 2006, a Venezuela ela vai sair desse pacto andino porque ela vai aderir como um país associado do Mercosul. Enfim, né, os problemas estruturais que atingem por grande parte desses países acaba sendo um empecilho para uma maior integração econômica entre a comunidade andina. Outro ponto importante é que os Estados Unidos acaba sendo um principal parceiro dessas nações sul-americanas, o que impossibilita, na verdade, né, uma maior integração entre os países sul-americanos, já que eles estão fazendo acordo e estão priorizando acordos com os Estados Unidos.
Outro grande projeto e bem-sucedido de integração criado para a América do Sul foi o Mercosul, que na verdade é uma sigla para Mercado Comum do Sul. Foi criado pelo Tratado de Assunção em 1991 por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, que queriam estabelecer uma zona de livre comércio aqui dentro da América do Sul. Na verdade, no início teve um grande sucesso, e aí claro que tem que se destacar o Brasil diante desse sucesso, justamente pelo seu grande mercado consumidor e por ser uma potência emergente industrializada, né? Sendo que em 1998 o Brasil vai passar por uma crise financeira, né? Essa crise financeira ela visava aí desestimular, né, investimentos dentro do seu país, assim como ela propiciou aí a desvalorização da moeda, e isso dificultou muito que a Argentina, que era o seu principal, que é na verdade ainda hoje, né, o seu principal parceiro econômico, exportasse os seus produtos para dentro do mercado consumidor brasileiro, né? E aí, na verdade, a criação do Mercosul também foi uma resistência à ALCA. A ALCA, que é a Área de Livre Comércio entre as Américas, que é uma iniciativa norte-americana. E o Brasil, por sua vez, ele possui uma grande resistência por entender que as empresas da América do Sul talvez não tenham condições de competir com as indústrias norte-americanas, uma vez que os Estados Unidos não abram o seu mercado consumidor para os produtos latino-americanos, né? Em 2005, a gente vai ter aí a entrada da Venezuela, da Bolívia, do Chile, da Colômbia, do Equador e Peru. Sendo que, em 2012, a gente vai ter um fato curioso, que vai ser o impeachment do Fernando Lugo, que era o presidente do Paraguai, por entender que o país estava passando por um regime antidemocrático. E aí vale lembrar que o Mercosul ele tem uma cláusula antidemocrática, né? Ou seja, países que possuem regimes ditatoriais, eles serão suspensos até resolverem as suas situações. E aí, logo em seguida, logo nas eleições posteriores, né, foi feito ali de forma democrática e o Paraguai retornou ao bloco econômico do Mercosul. Em 2016, a Venezuela vai ser suspensa justamente por entender que estava passando pelos seus regimes antidemocráticos. Agora, o Mercosul ele ainda não alcançou os seus objetivos de integração, que é chegar ali numa união aduaneira, né, onde se estabelece uma TEC, que é a tarifa externa comum. E aí esse grau de integração, né, da união aduaneira vai estabelecer vai na verdade estabelecer, fortalecer a integração ainda mais dos países membros e associados deste importante bloco econômico. E aí, como vocês podem observar no mapa, né, quase que todos os países fazem parte do Mercosul, com exceção de Guiana, Suriname e a Guiana Francesa, e no caso a Venezuela, que atualmente está suspensa. Bom, galera, e aí qual é a atual situação política dos países sul-americanos, né? Primeiro de tudo é entender que grande parte aí dos países não possui uma relação muito amistosa com os Estados Unidos, né? Falando de Bolívia, Venezuela, né? Existe um certo empecilho e que alguns até consideram como uma nova esquerda latino-americana. E aí por que não possui uma relação muito amistosa? Porque possuem governo de esquerda, né? Possui um governo em que não vai de encontro com a ideologia norte-americana. Então, isso acaba tornando-se uma oposição muito forte entre as duas nações. Sendo que a criação da Unasul, que é a União das Nações Sul-Americanas, que não é um bloco econômico, galera, mas sim um grande projeto de integração que vai fortalecer mais ainda o Mercosul, que é um importante bloco econômico, o Conselho de Defesa Sul-Americana e a IRSA, né, que é a Iniciativa de Infraestrutura Sul-Americana, e aí é voltado muito ali para o aspecto da energia, telecomunicação, transporte, né? Ou seja, esses outros projetos de integração, eles visam cada vez mais tornar a América do Sul mais integrada, né? Fortalecer aqui o dinamismo sul-americano, de modo a se tornar totalmente independente dos Estados Unidos, né? Agora, existem alguns desafios também que são enfrentados para essas nações, tanto no aspecto natural, como ali a Cordilheira dos Andes, a Floresta Amazônica, né, são regiões ali que podem tornar um desafio no sentido de posição geográfica, né? Agora, existem também as conexões externas. Os países sul-americanos eles sempre buscaram,
né, iniciativas, acordos bilaterais, multilaterais com outras nações que estavam fora da América do Sul. E aí hoje isso se reflete numa menor integração desse país com as outras nações sul-americanas. Agora, é inegável também que os Estados Unidos, a todo momento, ele tenta influenciar a nação sul-americana para tentar promover essa integração entre todas as Américas do continente, né? Que seria a América do Sul, Central e América do Norte, como, por exemplo, a Colômbia, né? Os Estados Unidos se aproximou da Colômbia, fez ali uma negociação política até com a questão das Farc, né? Mas ainda assim é um grande desafio as nações sul-americanas promover uma integração mais eficiente. Bom, galera, por hoje é só, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.